O Uruguai é um pequeno país no sudeste da América do Sul que faz fronteira com o Brasil e a Argentina. Nos últimos 200 anos, ele passou por diversas guerras civis, se tornou a Suíça da América do Sul, teve um governo de executivo plural, uma ditadura e, por fim, uma democracia presidencialista. Então vamos começar do início. Os principais povos indígenas que já viviam na região antes da chegada dos espanhóis foram os Charrúa e os Guarani. Os espanhóis chegaram lá em 1516, mas assim que perceberam que lá não havia metais preciosos e os índios não estavam exatamente interessados em servir os interesses europeus, o primeiro explorador espanhol na região foi na verdade morto e comido pelos índios. Eles decidiram simplesmente ignorar a região e focar em locais mais rentáveis, como o Peru. O pouco contato que índios uruguaios tiveram com europeus foi o suficiente para que vários morressem de doenças europeias, o que diminuiu consideravelmente a população indígena. No decorrer do século XVII, houve pouca presença colonial. Só em 1680, quando os portugueses fundaram a colônia de Sacramento, no sul, que a região ganhou maior importância. Os portugueses buscaram contrabandear com colonos espanhóis de Buenos Aires, que exportavam a prata que vinha do norte para a Espanha. Em resposta, o Império Espanhol criou a cidade fortificada de Montevidéu, a atual capital do Uruguai, próxima a Sacramento. Os espanhóis de Montevidéu invadiam Sacramento de tempos em tempos, e em 1777 os portugueses desistem da cidade em favor dos espanhóis, mediante o Tratado de Santo Ildefonso, em que por contrapartida recebiam compensações territoriais. Daí em diante, Montevidéu se mantém uma cidade importante na região, ainda que não tanto quanto Buenos Aires. Em 1811, seguindo muitas províncias espanholas na América do Sul, a região do atual Uruguai, chamada Banda Oriental, buscou a independência. Seu principal líder é José Gervásio Artigas, que luta com Buenos Aires contra os espanhóis. No momento em que os espanhóis foram derrotados, nem a Argentina nem o Uruguai existiam ainda. A maioria das antigas províncias coloniais da região queria se unir em um único país ou confederação, mas conflitos sobre como essa união seria organizada provocaram disputas entre as antigas províncias que durariam décadas. Havia dois principais projetos de união. O primeiro, chamado federalismo, queria maior autonomia para cada província, e a maioria delas defendia essa ideia. Do outro lado estava o unitarismo, que queria um país com um governo mais centralizado. O unitarismo era defendido principalmente por Buenos Aires, já que essa era a cidade mais forte e tinha controle sobre o comércio internacional por estar do lado do mar. As províncias da região se uniram nas chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata, ainda que não houvesse consenso em como se organizariam. A Banda Oriental era originalmente um membro das Províncias Unidas do Rio da Prata. Artigas logo se tornou líder de um partido político federalista chamado Liga Federal, que estava contra os planos de Buenos Aires por uma união centralizada. O Brasil, visando expandir o seu território e eliminar uma futura ameaça, foi a guerra contra Artigas e a sua liga, guerra contra a qual Buenos Aires nada fez. Em 1820, depois de 4 anos de guerra, a província da Banda Oriental é conquistada pelo Brasil. Militarmente fraco, Artigas ainda tinha uma disputa com um líder local, Pancho Ramírez, da província de Entre Rios, que, pelo que Artigas considerava, havia traído a Liga Federal. Ramírez derrota Artigas, que passa os próximos 30 anos de sua vida no Paraguai em isolamento voluntário. Ainda que saia do jogo político a partir de então e não tenha participado diretamente na independência propriamente dita do Uruguai, Artigas é visto como um dos maiores heróis da história uruguaia. Em 1825, um antigo aliado de Artigas na Revolução de 1811, Juan Lavadierra, combate a ocupação brasileira com seus 33 orientales, dessa vez com apoio das Províncias Unidas contra o Brasil. Declara a independência formal do Uruguai ao Brasil em 1825, mas a guerra continua até 1828. A Banda Oriental, chamada de Província Cisplatina pelos brasileiros, queria majoritariamente virar parte das Províncias Unidas, mas a mediação britânica no conflito promoveu a criação de um país totalmente novo. Se tornando um país independente, o Uruguai jamais virá a fazer parte das Províncias Unidas, atual Argentina, nem do Brasil. É então que em 1830 o Uruguai adota sua primeira Constituição, inspirado nos modelos estadunidense e francês. A Constituição, entretanto, não foi seguida como deveria. Logo depois da independência, o Uruguai fica dividido em diferentes facções políticas. Antigos aliados de Artigas, nos anos de 1810, agora lutavam um contra o outro por poder. Fructuoso Rivera foi o primeiro presidente eleito. Juan Lavadierra tenta depor Rivera, mas falha 2 vezes. Com um Lavadierra politicamente fraco, Manuel Oribe se torna o principal rival de Rivera. Em pouco tempo, Oribe é eleito e é Rivera quem agora tenta depor o presidente. Os seguidores de Fructuoso Rivera passam a ser chamados de Colorados e tinham Montevidéu como centro político, enquanto os seguidores de Manuel Oribe passam a ser conhecidos como os Blancos,
e tem a sua maior força política vinda do campo. Blancos e colorados são até hoje os principais grupos políticos do país. De 1839 a 1851, blancos e colorados lutariam um contra o outro numa terrível guerra civil chamada Guerra Grande. Oribe e os blancos eram basicamente apoiados por federalistas das Províncias Unidas, que no momento estavam no poder com Juan Manuel de Rosas, enquanto Rivera e os colorados eram apoiados pelo Brasil e por unitários das Províncias Unidas. Ao final do conflito, colorados venceram, mas o Uruguai estava completamente destruído. Uruguaios estavam exaustos pelos conflitos entre blancos e colorados, e pensaram até mesmo em criar um sistema sem partidos políticos. As coisas melhoram bastante nos próximos anos, e colorados e blancos chegam a revezar no poder. Nessa época, os antigos líderes branco e colorado, Oribe e Rivera, já estavam mortos, o que pode ter tornado as coisas um pouco mais fáceis. Mas um líder colorado chamado Venâncio Flores, apoiado pelo Brasil, se revolta contra o governo branco e toma o poder em 1865. O ditador paraguaio Solano Lopes, com uma política externa agressiva, acredita que a intervenção brasileira no Uruguai é perigosa para o papel geopolítico paraguaio na região e invade o Brasil. Isso dá início à Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, na qual a Argentina, Brasil e Uruguai, sob Venâncio Flores, se unem contra o Paraguai. A guerra é vencida pelos aliados, e a sua ocorrência ajudou a estruturar o exército do Uruguai. Essa maior estruturação gerou uma elite militar organizada no Uruguai, que em 1875 viria a tomar o poder. Venâncio Flores é assassinado logo depois de deixar a presidência em 1868, ainda durante a guerra. Mas pelo próximo século, literalmente todos os presidentes seriam colorados. Os blancos, mais fortes nas áreas rurais do Uruguai, se rebelariam diversas vezes sob a liderança de caudilhos, basicamente líderes políticos e militares rurais, contra governos colorados. Em 1870, o caudillo branco Timoteo Aparicio se revolta contra o governo colorado em um acordo de paz alcançado em 1872, no qual a coparticipação política entre os partidos colorado e branco é decidida. Basicamente, os blancos governariam 4 regiões administrativas do Uruguai, enquanto os colorados controlariam o governo nacional e outras regiões. Isso fez com que houvesse 2 governos diferentes no mesmo país, e isso criaria alguns problemas para o Uruguai no futuro. 3 anos depois, um grupo de políticos militares, em sua maioria colorados, toma o poder e isola as antigas elites políticas que se rebelam na Revolução Tricolor de 1875. A revolta, que é liderada pelo líder branco Timoteo Aparicio, mas na qual muitos políticos colorados participam, fracassa. Pelos próximos 15 anos, o Uruguai passa pelo militarismo, em que a nova elite político-militar mantém afastada a antiga elite civil tanto do Partido Colorado quanto do Partido Branco. Hoje falamos sobre a história do Uruguai até 1875. Depois da sua independência à Espanha, o Uruguai faz parte das Províncias Unidas do Rio da Prata, mas acaba sendo ocupado pelo Brasil e virando a província Cisplatina. Uma guerra estoura entre as Províncias Unidas e o Brasil pela região e por fim se torna um estado independente. Conflitos surgem entre grupos políticos e nos anos 1840 ocorre a Guerra Grande entre colorados e blancos, apoiados pela Argentina e Brasil. O país é devastado e alguma estabilidade política alcançada, até que, em 1865, quando Flores toma o poder e o Paraguai invade o Brasil, a Guerra do Paraguai tem início. A partir de então, colorados são o maior poder político do Uruguai e os blancos se revoltam de tempos em tempos. Em 1875, uma elite militar toma o poder, dando início ao que se conheceria como militarismo. Até a próxima!